Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Gregório Magno, grande Papa, doutor da Igreja, que teve, como todo pastor, uma vida apostólica, ativa, mas como todo santo e verdadeiro pastor, uma vida contemplativa, uma vida mística. E por que é que no pastor da Igreja devem se unir Marta e Maria, ou seja, a vida ativa e a vida contemplativa? O próprio São Gregório Magno nos explica isto numa homilia sobre o livro de Ezequiel, que a Igreja coloca no ofício das leituras no dia de hoje. Ele diz assim, que a sentinela, o speculator em latim, a pessoa que está lá como vigia, como atalaia sobre a cidade, ele precisa estar no alto. Nessa metáfora, estar no alto significa estar em profunda comunhão com Deus. Ele precisa estar acima para poder ajudar o povo com a sua providência. Ou seja, com esta visão a favor do povo, mas uma visão que vem de cima. Trata-se, evidentemente, de uma metáfora, mas daí você já compreende. O verdadeiro pastor, ele tem que ter um olhar sobre as ovelhas, que é um olhar que vem do alto, um olhar que vem de Deus. Aqui não é conveniente que nós vejamos as coisas de uma forma carnal. Se você for olhar na prática, assim, descendo bem resto do chão no nosso dia a dia, o que é que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando você procura um diretor espiritual, o que é que realmente se espera de um diretor espiritual? É que ele te dê uma direção espiritual, te coloque de volta no rumo. Por quê? Porque nós, por nossas paixões desordenadas, por nossos pecados, pela influência mundana na qual nós vivemos, nós estamos continuamente sendo açoitados de todos os lados e sendo levados de cima para baixo, de baixo para cima, movidos por realidades carnais. Realidade carnal aqui quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente o fato de que na nossa fraqueza nós somos como Marta, agitada com as panelas da cozinha. E nos esquecemos do único necessário. Um verdadeiro diretor espiritual, um verdadeiro pastor, é aquele que vê esta pobre alma atarantada e açoitada pelas ondas da vida e puxa para um norte. Ou seja, o diretor espiritual, ele sabe ser bússola, ele sabe ser orientação. O diretor espiritual deve ser aquele que consegue levar os corações ao alto, sursum corda, para ver a partir de uma visão espiritual, de uma visão de Deus. São Gregório Magno foi, antes de ser Papa, um monge. Antes de ser pastor, alguém que esteve com Deus. E nisso ele estava sendo exatamente o imitador dos apóstolos. Jesus escolheu os 12 para que estivessem com ele e para enviá-los em missão. Este estar com Jesus na vida espiritual e mística, para poder ser enviado em missão depois na vida pastoral e missionária. Essa é a realidade do verdadeiro pastor, do pastor conforme o coração de nosso Senhor. Então essa é a lição de vida do grande doutor da Igreja, Papa São Gregório Magno. É ele quem escreveu a sua Regula Pastoralis, que durante tantos e tantos séculos inspirou pastores na Igreja e foi como que a regra de São Bento para
o clero secular. E nessa regra pastoral, exatamente São Gregório Magno nos coloca diante desta verdade. O sentinela, o atalaia, o pastor tem que estar elevado acima para poder enxergar com a luz sobrenatural da fé as necessidades das ovelhas e conduzi-las. Ele vê do alto para poder ver a favor das ovelhas o bem, o único necessário, aquilo que não nos será tirado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.